Pode, Isabela. Bom dia a todos e todas. Eu sou Isabela, sou gerente de gestão de documentos do Arquivo Central. Estou representando a direção também do Arquivo Central. A gente vai aplicar aqui para vocês o curso de capacitação no SEI, voltado para o ambiente de trabalho da Unirio, módulo 1. O objetivo principal desse curso é tornar conhecidos os formulários e as ferramentas básicas do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, para os usuários internos da Unirio. Os formulários, eles são importantes que todos vocês que recebem o e-mail do SEI, o e-mail do Arquivo Central, solicitando para preenchimento desse formulário, é interessante que todos preencham, porque é por meio desse formulário que a gente vai fazer o mapeamento dos processos que vão ser inseridos no SEI. Então, é fundamental que haja essa colaboração também com os usuários, né? O conteúdo programático desse curso é o SEI Unirio, formulário base de conhecimento, que é esse formulário que eu falei para vocês, o pedido de autuação, que a autuação de processo significa a abertura do processo, né? Como que vai ser feita essa abertura do processo no SEI, a inserção de documentos no processo, documento externo e documento interno, o texto padrão, modelo favorito, que são os padrões utilizados na produção de documentos no SEI, assinatura eletrônica por meio do SEI e tramitação de processos no SEI. Bom, o SEI ele foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e trata-se de um sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos. O SEI ele não inclui os documentos avulsos, somente os processos. Então, a gente vai trabalhar com o SEI unicamente com processos, né? A Unirio ela optou pela produção do SEI apenas para esses processos e a centralização da autuação nas respectivas unidades de arquivo e protocolos setoriais, que são as UAPs, né, do Arquivo Central. Então, a solicitação de abertura de processo vai ser feita diretamente na UAPs de referência. Aí aqui a gente tem um organograma, né, do Arquivo Central, onde aparece, dentre outros setores, a gerência de documentação permanente e a gerência de gestão de documentos, que é a qual eu faço parte. Então, dentro da gerência de gestão de documentos, tem todas essas unidades de arquivo e protocolos setoriais, que são no total 10. Então, vocês podem verificar, por meio desse organograma, qual é a UAPs de referência para que vocês possam solicitar a abertura de processo. Por exemplo, se você é um servidor lá da Pró-Reitoria de Graduação, então a sua UAPs de referência seria o SPG, que é o Serviço de Protocolo Geral. Então, toda vez que tiver a necessidade de abertura de processo, é necessário se encaminhar ao SPG para que essa solicitação seja atendida. E depois disso, toda a tramitação dos processos e toda a inserção de documentos é tudo feito diretamente no sistema, né? Não é necessário ir mais, né, até a unidade de protocolo a partir do momento que o processo já foi aberto. Então, vou passar aqui a palavra para a Fabiana e agradecendo também as colegas arquivistas que estão aqui fazendo parte da equipe e que nos ajudaram e colaboraram para esse treinamento e também para a implantação do SEI. A Jaqueline Veloso, que é arquivista do CCBS, a Alice, que é arquivista do IB, temos a Jaqueline Dias, que é arquivista do CCH, e também quero agradecer a Fabiana e a Paulina, que foram fundamentais nesse processo de implantação do sistema. Tá, vou passar aqui a palavra para a Fabiana. Obrigada. Obrigada. Todos compareceram hoje. Alguns também compareceram devido a algumas intercorrências no treinamento do dia de ontem.
Vamos dar continuidade, então, aqui no dia de hoje. Algumas características. Todo documento produzido no sistema deve estar relacionado a um processo. Então, não há produção de nenhum documento, quer dizer, do processo. No caso, a gente sempre chama atenção porque o CEI da Universidade de Unirio não adota documento avulso, apenas documentos dentro de um processo. Pode-se criar texto padrão para os assuntos recorrentes, então isso facilita muito a vida do usuário, porque ele sempre poderá estar ali um despacho, né, em relação a um processo, por exemplo, que recorrentemente ele utiliza para a sua atividade dentro de um processo. Permite a exclusão de um processo, no caso dessa atividade, apenas para o agente protocolador, tá? No caso de verificação de erro, caso não tenha tramitado. Durante a composição do processo, assim, é bom ter essa informação, porque a base do SEI, ele é autuador, né? Ele serve tanto para a gente inserir documentos, como serve para também produção do documento dentro do processo. Então, o que isso importa? Como é uma base de produção também, se a gente, na hora de produzir um documento e até mesmo assinar, a gente pode proceder com a exclusão do próprio documento dentro do processo já autuado, porque a gente não tramitou o documento. Então, é muito importante ter esse tipo de recurso à mão, porque os erros podem acontecer. É claro que o sistema ele acaba guardando essas informações no metadados, não poderia ser diferente. Conseguiram me ouvir? Não poderia ser diferente. A exclusão de um documento dentro de um processo, mas como ele é uma base de produção, ele permite esses ajustes enquanto não tramita. Depois que tramitou o processo, foi verificado que foi anexado ou produzido um documento de forma errônea em um determinado processo, ainda assim, a unidade poderá voltar com o processo eletronicamente, e a unidade que cometeu o engano poderá proceder com o cancelamento com a devida justificativa, tá? Então, é um recurso muito interessante, que veio mudar a cultura na universidade e veio auxiliar também na produção dos processos e dar transparência também à sociedade, tendo em vista que os processos de nível de acesso público, que será a maior parte deles, estará acessível para a população em geral, não só dentro quem tem acesso ao SEI Unirio, como a população em geral com a instalação do módulo SEI Pesquisar. Então, falando já de um nível de acesso, com a produção de processos no SEI, a gente poderá o quê? Vincular a cada tipo processual ao seu nível de acesso. Sigiloso, restrito e público. A maior parte deles, como adiantei, será público. O restrito são nos casos em que a lei assim informar, né? E sigiloso não há previsão legal na universidade para processos sigilosos. As tipologias processuais já virão atreladas ao seu nível de acesso correspondente. Então, isso, com o trabalho do Arquivo Central, né, por tipologia, né, esse trabalho que a gente está fazendo de tipo a tipo, a gente está conseguindo atrelar o nível de acesso correto ao tipo de processual inserido no sistema. Outras características do sistema é que ele permite a classificação dos documentos por assunto. Mas como eu vou classificar o documento por assunto? São as tabelas de temporalidades, que todos da universidade já conhecem, que a gente trabalha com elas faz tempo, inclusive no CI. Só que vocês, a classificação dos assuntos terá mais controle. Por quê? O assunto ele estará indexado já no pedido de autuação de processo. E esse pedido de autuação de processo, ele será elaborado, tá? Exclusivamente com o Arquivo Central. Então, não haverá pedido de autuação de processo no SEI sem o conhecimento do Arquivo Central, tá? Porque a gente está inserindo tipo a tipo, está indo junto às unidades, está informando qual o modelo de autuação e, assim, não só o tipo processual correspondente, como também o código, o assunto correspondente também nesse modelo, evitando assim os erros
de classificação de documentos, de processos. Os documentos elaborados diretamente no sistema podem ser assinados no SEI. Então, hoje, a universidade dispõe não só do GovBR, do TOLC, como do Arte em Assinatura, Unirio. Né? Para aqueles que não conhecem, está no site da Unirio, naquele portal, que eu já tinha até informado para vocês, tem os portais, tem o SEI e também tem o Arte em Assinatura ali disponível. E no SEI, no próprio SEI, os documentos produzidos no sistema podem ser assinados através da senha do SEI, que a pessoa já possui, todos na universidade já estão inseridos no sistema e já possuem a sua senha, porque é a mesma do ID Unirio e a mesma do SEI. Podem assinar documentos diretamente do sistema, o que permite muito mais praticidade na instrução processual administrativo da universidade. Aí, como a Isabela adiantou, o formulário de base de conhecimento é o primeiro documento que a gente costuma pedir que os usuários preencham. Nesse documento, como vocês podem reparar aqui nesse exemplo, um exemplo que já está em curso da universidade, tá? Que é do tipo processual de progressão por capacitação profissional, TAI, em que a gente pede tipologia documental, código de classificação, a atividade, o objetivo da produção, o setor, os setores de tramitação, o fluxograma, quer dizer, passa por tal setor, mas o que acontece em cada setor, o que é pedido em cada setor. Então, realmente um formulário muito completo, as observações, o nível de acesso muito completo, que a gente trabalha junto com a unidade. A gente pede que a unidade inicie o preenchimento, depois a gente completa esse preenchimento e vai conversando com as unidades, inclusive, em que o processo passa, para que a gente tenha realmente um espelho das atividades, né, do passo a passo de um processo nesse formulário chamado de base de conhecimento, que fica disponível nos próprios sistemas. E assim as pessoas têm livremente acesso a essa base de conhecimento, que é realmente levar conhecimento sobre a atividade processual de um tipo específico, né? Para todo mundo, tanto quem é usuário interno como o usuário externo ao sistema e a sociedade em geral. O pedido de autuação é aquele documento que quem costuma abrir o processo já precisa preencher. Ele é baseado na IN do Arquivo Central Instrução Normativa de número 2, de 2021, mas temos também uma ordem de serviço de 2012, que já formaliza como as unidades devem solicitar a autuação de processo, incluindo assim um código de classificação. E quando as mesmas não souberem, elas têm que entrar em contato com as unidades de protocolo e arquivo de referência para classificar corretamente aquele pedido de autuação. No pedido de autuação do SEI especificamente, a gente, junto com a unidade, confecciona o modelo e elabora e demanda à unidade que o pedido de autuação no SEI seja feito através desse modelo específico, tá? Esse modelo como um exemplo, esse aí, né, que tem um tipo de processo que é igual o que está no SEI, o código de classificação dos documentos igual à tabela de temporalidade vigente. Aí, no caso da tabela de temporalidade de atividade meio, nós teremos, no caso essa é a atividade fim, mas teremos na atividade meio 2 códigos, o código antigo, que é o código da tabela de temporalidade que estava em vigência até 2019, e depois o código novo, que é o código da tabela de temporalidade, que entra em vigência em 2020. O assunto, de acordo com a tabela de temporalidade, e a descrição e especificação do assunto. Aí, na descrição e especificação do assunto, a gente vai deixar um espaço de liberdade para o usuário ir preenchendo. Por exemplo, nesse modelo de reformulação curricular nos cursos de graduação com projeto pedagógico. A descrição e especificação do assunto é reformulação curricular de disciplinas de extensão do curso tal. Ou quando não é disciplina de extensão, reformulação curricular do curso tal.
O nome do interessado, nesse modelo aí, é unidade, mas também pode ser um indivíduo, por exemplo, uma progressão profissional por capacitação, por exemplo, é um indivíduo. Tramitando em seguida para quem? Aí coloca o nome por extenso. Normalmente será para a pessoa que está pedindo a autuação, porque o único documento que o protocolo irá inserir na autuação do processo será o ofício de abertura do processo, que será esse preenchido juntamente com o arquivo central e as unidades. Os demais documentos, por questão de autenticação no sistema, será feito pela própria unidade, tá? Por isso, atente o seguinte, no modelo, o nome do setor que está pedindo a autuação, a data, né, de referência na época, o ofício vai dar continuidade ao ofício da própria unidade, tá? Vai tramitar de volta para a própria unidade que está pedindo a autuação para que ela possa continuar a inserção dos documentos e a assinatura da pessoa que está pedindo a autuação do processo. Essa assinatura, a gente sugere que seja feita em e-mail eletrônico, ou por token, gov.br, ou pelo Haste em assinatura Unirio, que está disponível para todo mundo que tem o e-mail da universidade, tá? Isso porque o pedido de autuação, como é um processo eletrônico, o pedido de autuação no SEI tem que ser por e-mail, enviado por e-mail para o seu protocolo de referência, tá? A inserção dos documentos no processo. Qual é o primeiro documento a compor um processo? Será o pedido de autuação do processo, tá? Seja vocês ou não a pessoa que vai pedir o processo, toda vez que vocês abrirem um processo, que chegarem na sua caixa, né, processual, um processo, na hora de inserir outros documentos, seja interno ou externo ao sistema, vocês têm que atentar para o primeiro documento do processo, porque no primeiro documento, que será sempre o ofício de abertura do processo, de solicitação, né, de autuação de processo, conterá o assunto. Como a gente viu, tem aqui o assunto da tabela de temporalidade. E esse assunto será super importante para você classificar o seu documento. O documento que você está dando entrada no processo, será muito importante você verificar o assunto. Então, a primeira atividade que você tem que fazer, além de ler o processo, é claro, para saber qual será o procedimento a ser realizado, né? Qual será dentro da sua atividade, né? Dentro daquele processo, você verá o assunto do processo, porque você vai precisar dessa informação futuramente na hora de inserir um documento, seja interno ou não, dentro daquele processo, tá? O usuário interno poderá incluir documentos, poderá enviar e-mails do próprio documento, isso é muito importante quando você quer dar ciência de uma portaria, de uma resposta para um usuário, você pode enviar do próprio sistema, sendo que alerto que ao enviar um e-mail do próprio sistema, ele constará como peça processual. Então, tem que fazer parte da atividade, porque ele vai constar no processo, tá? Observa-se que todos os documentos externos, que é documentos que a gente fará o upload, quer dizer, subirá no sistema, todos esses documentos deverão estar em PDF-A, preferencialmente, e quando digitalizados com OCR ou pesquisável, tá? As máquinas da universidade, elas, na hora que vocês pedirem para digitalizar, tem uma aba chamada saída. Nessa aba chamada saída, vocês configuram para PDF e num campo mais abaixo tem como vocês configurar o recurso pesquisável, tá? Que é esse o nome que estão disponíveis nas máquinas digitalizadoras, né, e fotocopiadoras da universidade. Agora vamos iniciar o documento externo. Aqui tem as instruções, mas eu vou parar a apresentação para poder enviar a aba do SEI mesmo, do sistema.
Então, nessa aba do sistema, vocês verão... Pegando um processo aqui como exemplo, vocês verão que ao logar, vocês terão todo esse espaço aqui para ter acesso ao processo que chegou na sua unidade. Aqui vocês poderão visualizar a unidade em que estão. Ao clicar nela, vocês também terão acesso a todas as unidades que fizerem parte do seu perfil, poderão escolher a unidade correta. Não é o nosso caso, a gente está na unidade correta. Esse ícone aqui é o que eu estou com o mouse, né, o cursor, né, o controle de processo, né, toda vez que clicar nele, nós conseguimos visualizar todos os processos que está na nossa unidade. Aqui é o controle do menu, que ele pode ser retirado ou voltar. E aqui estão os processos. Vamos abrir aqui um processo. Vou abrir o 207. Que é o processo, que é um exemplo de processo que pode ter chegado na sua unidade. Vocês verão que tem a capinha do processo, com o tipo processual, a reformulação curricular dos cursos de graduação com projeto pedagógico, e terá o ofício, que é o pedido de abertura de processo. Nesse pedido de abertura de processo, visualizem que a gente tem que buscar o assunto, porque a gente vai precisar dele na hora que a gente for incluir um documento externo. Voltando para cá, para não perder nenhum passo. Incluir um documento é o primeiro ícone sempre, tanto para documento externo como para documento interno. O documento externo, quando a gente faz o upload no sistema, ele aparece imediatamente, tá? O documento interno é necessário apertar, exibir todos os tipos e procurar por ele, tá? Na lista da sua unidade. Vamos como passo o externo, clicar no externo. Tipo de documento. Vamos ver, eu vou botar um outro ofício. Aí eu coloco aqui, boto a data do documento, foi de ontem, pode ter sido de um ano, o número do documento, se houver, ele tem número, que o ofício normalmente tem número, a árvore, se houver, vamos dizer que seja o arquivo central, o formato nato digital, digitalizado nessa unidade. Nato digital é quando? É quando o documento ele é assinado eletronicamente, pelo TOC, ou quando um documento ele é extraído diretamente de alguma base no meio informático. Então, ele nem precisa estar assinado, mas porque a gente tem também requerimentos, os requerimentos costumam estar assinados, mas notas, às vezes, não estão assinadas. Então, a gente tem uma infinidade de documentos externos que podem dar entrada no processo. Não necessariamente tem número ou nome na árvore e também precisam de assinatura, mas eles podem ser ou escaneados, quer dizer, digitalizados nessa unidade, ou nato digital. Quando a gente clica digitalizado nessa unidade, a gente tem um tipo de conferência, abre-se um novo campo, que é o tipo de conferência. Cópia autenticada administrativamente, é quando o servidor tem acesso ao original e faz ele mesmo a digitalização. A cópia autenticada por cartório, quando vem diretamente do cartório, e cópia simples, quando é aquela documento que a gente já recebe por e-mail, por exemplo. Faz de conta que seja uma cópia simples. Vai ser a maioria das situações. E lembrando, nato digital é quando você tem uma produção de documento, seja assinado ou não eletronicamente, digitalmente, mas produzido integralmente no sistema, pelo sistema informático, tá? O remetente é quem está produzindo o documento. Normalmente é quem está no nome da árvore, tá? Aí, nesse caso, esse exemplo aqui é o arquivo central. E vocês vão procurar no sistema. E já vai dar.
Há casos em que o remetente ele é uma empresa. Aí vai precisar nome inexistente. Então, o que eu fiz aqui? O remetente, o arquivo central já estava na nossa listagem, mas vai ter casos que o remetente será uma empresa, poderá ser um aluno, que não está na listagem do SEI. Só estão na listagem do SEI os funcionários da universidade, sejam eles terceirizados ou servidores. Então, uma empresa Y, ela é minha remetente, ela que fez o ofício, faz de conta, não é nem o arquivo central. Ela que mandou um ofício. A empresa Y, vou dar um Enter no teclado, o sistema vai perguntar, nome inexistente, deseja incluir? Ok. Aí você consegue incluir. O interessado sempre é aquele já formalmente incluído no processo, no pedido de autuação do processo, tá? E já vem atrelado ao processo porque já foi feita a autuação. Então, normalmente, nesse campo não há alteração, tá? Havendo necessidade de inclusão de algum outro interessado, também pode se incluir. Vocês vão apertar a lupa e incluir o nome da pessoa interessada. No caso aqui, o arquivo central, e transportar com a setinha azul ou verde, dependendo de quem olha, né? A classificação de assuntos, por assuntos. Não falei que a gente precisava olhar sem pedido de atuação de processo, o primeiro documento que vem no processo, porque todo documento que entra no sistema precisa passar pelo preenchimento desse formulário, esse formulário de metadados. Então, a gente precisa saber qual é o assunto. O assunto que eu gravei, projeto pedagógico. Aí ele foi. A observação dessa unidade, se houver. O nível de acesso ele também vem atrelado, se lembra que eu falei? Vem atrelado ao tipo processual. Então, ele já vem marcado desde a autuação do processo. Aí, agora sim que vai entrar o documento externo. É aquele documento que a gente precisa fazer o upload no sistema, tá? Subir no sistema. Então, vou escolher o arquivo que tem que ser em PDF. E ele vai dar entrada aparecendo aqui embaixo. Aí eu vou salvar. E ele será incluído no processo, aparecendo na árvore do processo e aparecendo para que o usuário possa verificar se ele colocou o documento certo. Caso ele não tenha subido, feito o upload do documento correto, ele ainda pode excluir na lixeira. Quando tramitado, essa lixeira será substituída por um formato de uma folha, tipo essa aqui sem estrelinha, né? Em vermelho, tá? Você poderá ainda pedir que retorne para a sua unidade, proceder com o cancelamento, mas o sistema pedirá para você uma justificativa, tá? E ele continuará aparecendo na árvore, só que não poderá ser aberto porque ele foi cancelado, tá? Agora vamos incluir, o outro passo seria incluir um documento interno. A inclusão de um documento interno quer dizer um documento produzido no próprio sistema, ele é através do mesmo ícone, incluir documento, e estará abaixo do externo, quando necessário, precisa ser clicado aqui no maisinho, para haver o desdobramento dos tipos de documentos disponíveis no sistema. E vamos buscar aqui um despacho, nesse aqui, na base do SEI Teste, é despacho padrão. Na base do SEI Oficial, está como despacho mesmo, tá? Aí, o despacho padrão, vocês poderão escolher documento modelo, que é o documento favoritado, o texto padrão e o nenhum. Vamos começar com o mais básico de todos, que é o nenhum. É aquele que a gente não utiliza nenhum modelo e nenhum texto padrão já é registrado. Aí, despacho, teste, isso. Árvore. A gente está no teste. Então, a árvore é o quê?
é a sigla, é o nome de quem está produzindo o documento da unidade, na verdade, na unidade que está produzindo o documento. A classificação, de novo, todo documento precisa da classificação, por isso é necessário olhar o primeiro documento do sistema. Projeto, nesse caso aqui, nesse exemplo, projeto pedagógico dos cursos de graduação. A observação dessa unidade, se houver, e o nível de acesso já vem marcado porque ele está atrelado ao tipo processual já alimentado na base do sistema, tá? E autuado lá no protocolo. Aí a gente salva, em seguida, toda vez que fizer um documento, seja externo ou interno, precisamos preencher esse formulário, porque se trata dos metadados visíveis no sistema, tá? Aí abre para você o modelo que você optou, que é o despacho, né? Vem escrito aqui no cabeçalho a unidade em que está sendo realizado o despacho, quer dizer, a unidade de teste. E aqui, no meu acima, né, vem identificado como unidade teste. O despacho, tipo processual, a data de referência que está sendo realizada a produção documental e o processo a que esse documento está vinculado. Atenciosamente, ainda vem o rodapé que deverá ser o endereço da unidade. Caso o endereço da unidade esteja de forma incorreta, isso deverá ser notificado, tá? Pelo e-mail sei@unirio.br para que seja realizado o ajuste. Vem informado quem está criando e a versão. Agora, para editar esse modelo, porque é um modelo alimentado no sistema, né? Para alterar, né, a gente precisa clicar nesse ícone aqui, editar conteúdo, que é de uma folha com uma canetinha. Vai aparecer para vocês agora essa página em que uma parte dela ficou cinza, que são as partes que o usuário não consegue alterar. E a parte que ele poderá alterar como desejar. E depois salvar no ícone correspondente e poderá também assinar no sistema. Aí escolher o cargo, caso o cargo também não esteja relacionado à sua unidade, no caso, eu sou arquivista, né? Poderá também estar informando o equívoco para que seja feito o ajuste no sistema. A senha é a mesma utilizada para dar entrada no sistema. Entendeu? Acontece, a gente tenta fazer rápido. Não retornou, né? Agora deve ter retornado para a tela de vocês. O documento, depois daquela tela, né, de edição e de assinatura, ele aparece novamente para vocês aqui na tela principal com a assinatura de quem a fez, tá? De quem está logado no sistema, tá? A pessoa, para assinar, ela precisa estar logada no sistema, tá? Um secretário pode elaborar na sua unidade um documento para que seu chefe possa assinar. Mas, inclusive, a gente pode fazer isso, olha. Eu posso editar, vou mostrar para vocês, novo, no mesmo ícone, compartilhar a guia. Eu posso editar novamente, ó. Salvar a edição e não assinar, tá? E fechar. Aí eu tenho que ir em vocês, porque sai.
Aí ele, tá vendo? Quando a gente faz uma edição, a gente não consegue, a assinatura ela perde. Enquanto não enviou, a gente pode trabalhar no documento, refazer o documento, assinou e estava incorreto, pode assinar depois novamente. Então, o secretário ele pode elaborar para que o seu chefe possa assinar o documento, tá? Ele pode enviar esse documento via bloco de assinatura, o que não vai ser ensinado no módulo de hoje. Ou, no caso dos chefes, normalmente ele pode também ter acesso à sua própria unidade, né, de chefia e a unidade a unidade subsequente a ele. O chefe poderá trocar de unidade, ter acesso ao processo, poderá fazer a leitura e através do próprio login dele, né? Porque ele terá que entrar, logar no sistema, trocar de unidade, por exemplo, o arquivo central é a chefia, consegue visualizar os processos do teste. Eu elaboro um documento, um processo que precisa ser elaborado na unidade teste, mas com o arquivo central, a diretora do arquivo central que precisa assinar. Então, ela vai logar no sistema com o login dela, vai sair da unidade dela, como eu falei, que só clicar aqui, você consegue buscar a sua própria unidade, trocar de unidade, quem assim tem o perfil para isso. Procurar o processo, o despacho precisa ser assinado e assinar o documento depois. Então, o documento ele pode ser salvo e não ser assinado imediatamente, tá? Isso tudo para demonstrar que pode, o chefe pode ler, o outro colega também pode ler, porque às vezes as atividades são compartilhadas numa mesma sessão. E o documento ele não vai para a pessoa, vai para a sessão, vai para a unidade onde às vezes trabalha mais de uma pessoa. E a assinatura pode ser feita em qualquer momento antes de ser enviado o documento. Aí eu consegui assinar novamente depois de ter alterado pela segunda vez, tá? Agora a gente vai falar sobre um documento favorito. Para falar sobre o documento favorito, né, a gente tem que ir para um outro processo e favoritar esse documento. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Um documento, ele tem que ser interno, quer dizer, ele tem que ter sido produzido dentro do sistema, ele pode ser de qualquer processo, não precisa ser da sua unidade, precisa ter passado pela sua unidade, né? Aí vocês, interessados no modelo, né? Nesse caso aqui, esse modelo aqui não tem nada, esse modelo aqui. Vocês podem estar favoritando eles em qualquer tempo, antes mesmo de pensar em utilizar, eu gostei do modelo, mas o que irá junto desse modelo? Apenas esse meio do corpo do modelo. Tanto o cabeçalho como o rodapé serão do modelo padrão Unirio, tá? O que irá, não irá o cabeçalho no rodapé. O que irá será esse meio aqui de um documento, tá? O corpo do texto. Favoritando, vocês podem descrever e salvar. Porque vocês podem fazer isso a qualquer tempo. Outra atividade que vocês podem fazer a qualquer tempo está no menu. Vocês podem confeccionar um texto padrão para qualquer despacho, ofício, contrato que vocês tenham, qualquer tipo documental. Dê um nome que vocês consigam achar depois. Uma especificação e o conteúdo entrará aqui. Aí vocês podem importar os modelos que vocês têm, mas já deixar eles no sistema, o que adianta muito. Aqui também é bom observar que tem um ponto de interrogação. Nesse ponto de interrogação, eles ajudam você a criar conexões diretas.
hierarquia da unidade, ele consegue importar sigla da unidade, então tudo para auxiliar que o sistema dê a informação, tipo de processo, o processo. Então vocês podem copiar a informação que vocês querem. No caso do processo, eu não só quero que esteja lá em cima, que ele vai estar sempre, todo tipo processual, mesmo o texto padrão, ele busca o processo. Também tem do interessado aqui vários links para que ele faça de forma automática na hora que você produzir o documento, tá? Disponível nesse ponto de interrogação. Aí vocês salvam o texto padrão de vocês, que é o modelo recorrente que vocês podem utilizar no sistema. Aí volta para o processo, então o texto padrão e o favoritar, o modelo favorito, vocês podem fazer a qualquer tempo, tá? E utilizar conforme a necessidade de vocês. Agora vamos utilizar aqui, como é um documento interno, né? Tem que escolher um despacho padrão, faz de conta que é um despacho, e vou usar um texto padrão que a gente que é esse teste padrão para treinamento, trato do teste para treinamento. Teste de texto padrão. Aí a descrição normal, que vocês fazem da relação à atividade. Nome da árvore, quem está produzindo esse documento, pode ser sigla, tá? De preferencialmente sigla. Classificação por assunto, ó, de novo, classificação por assunto sempre retorna. Projeto pedagógico do curso. Observações da unidade, se houver. O nível de acesso sempre está atrelado ao tipo processual, então já vem automaticamente. E salvar. Aí o formulário que sempre aparece. Aí agora sim a gente vai trabalhar no documento. Vejam, aquele atalho, né, aquela relacionamento automático, ele de novo trouxe o processo para o corpo do texto. Mesmo assim, usando um texto padrão, eu posso alterar. Aí, alterando, eu posso continuar escrevendo. Alimentando o meu texto padrão, colocando o nome de pessoas, de empresa, lançando outras informações. Salvando e assinando no sistema ou depois. E o mesmo vai acontecer também com despacho, pode ser ata, todos os modelos do Manual de Atos Oficiais da Universidade já estão no sistema, tá? Aí eu posso escolher o documento, o modelo e selecionar nos favoritos. Fazer o mesmo registro, descrição, nome na árvore, e já aparece aqui os recorrentes, o assunto, que está lá no primeiro ofício, né, do processo, observações dessa unidade, se houver, o nível de acesso é recapitulado pelo próprio sistema, salvar. E ele aparecerá ali para vocês. Bom dia, Fabiana. Não está mais aparecendo a tela. E agora? Agora está voltando. Apareceu. Prontinho. Vocês ouviram pelo menos o texto padrão? Então, a gente fez o despacho, texto padrão. Vocês conseguiram ver?
Voltando, né? Tivemos uma intercorrência aqui, passando de link para link, foi depois de ter assinado o texto padrão, né? O modelo favorito, como eu estava falando, seria a mesma coisa. Vamos escolher o despacho. Aí escolhe-se o documento do modelo favorito, selecionar dos favoritos e fazer a opção. E ele vai importar o modelo que você escolheu e vocês poderão fazer a mesma coisa. Esse despacho aqui a gente vai excluir só para mostrar para vocês que é possível excluir, ó, confirmar a exclusão. Viu? Ele exclui quando não é tramitado e não faz constar na árvore do processo. Quando você cancela o documento, quer dizer, você tramitou, pediu para que retornasse o documento, você ainda pode cancelar o documento, mas ele constará na árvore, só que não poderá ser aberto, tá? Agora, o próximo passo, né, do nosso módulo de hoje, vamos enviar um processo. O ícone é esse aqui, enviar processo. É uma pastinha com uma setinha verde. Aqui será recapitulado novamente o número do processo e a unidade poderá ser escolhida aqui. Eu vou enviar para o arquivo central. Pode ser descrição ou sigla, porque eu já sei que o arquivo central é uma sigla muito difícil de ser encontrada. Enviar e-mail de notificação. Caso o e-mail não esteja da unidade gravado no sistema, haverá um erro e vocês terão que proceder para o envio de processo novamente. Havendo esses erros, a gente solicita que seja informado para o e-mail sei@unirio.br, tá? Qualquer erro que tenha no sistema, a gente deve ser informado nesse endereço de correio eletrônico. Aí será enviado o processo 207. Não possui e-mail cadastrado. Tá, viu? Ele não possui e-mail cadastrado. Aí só retirar o e-mail de notificação e enviar novamente. E ele será enviado. Mas ele está aparecendo aqui. O que a gente faz? O ícone controle de processos e ele já não mais vai estar aqui. Ele vai estar no arquivo central. É o 207. Como eu tenho acesso a todas as unidades, aí 207 ele já consta aqui para ser lido e ser realizado todo o procedimento conforme a instrução processual que lhe seja competente. Então, com isso, gente, a gente termina a apresentação gravada para poder tirar as dúvidas.